O governo de São Paulo segue nesse reforço da operação de combate ao fogo no interior do estado. Para a gente saber como está esse trabalho agora, nessa manhã de segunda-feira, nós vamos falar com o porta-voz da Defesa Civil Estadual de São Paulo, capitão Farina, que vai nos trazer atualizações a respeito desses incêndios. Capitão, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Lívia, bom dia, Rafael, prazer falar com vocês mais uma vez. Bom, nesse momento nós não estamos com foco de incêndio ativo no estado de São Paulo. Nós temos, como vocês falaram na reportagem, 48 municípios que estão em alerta máximo, sendo que 45 municípios já estão no decreto de situação de emergência que o governador do estado, Tarcísio de Freitas, realizou para apoiar esses municípios. É bom trazer essa notícia, né? Nós mostramos na reportagem que até ontem havia 2 focos de incêndio ativos. Para confirmar a informação que você nos trouxe, não temos mais nenhum foco ativo de incêndio aqui no estado, mas as consequências por causa de toda essa fumaça de incêndios que foram feitos, né? Que foram ateados, fogo que foi ateado no estado desde quinta-feira, as consequências continuam sendo enfrentadas pela população. A Defesa Civil atua nesse sentido também, né, capitão? O que está sendo feito nesse momento? Com certeza, Lívia. Nós tivemos no pico da crise, né, da situação que aconteceu, 810 pessoas que ficaram desalojadas. Nesse momento nós temos 80 pessoas. Então, realmente, a fumaça ela afetou essas residências. Nós tivemos também rodovias que foram interditadas. Na sexta-feira tínhamos 5 rodovias estaduais que tinham sido interditadas na sua totalidade. Agora, nesse momento, está normalizado, não temos nenhuma rodovia que foi prejudicada. Nós tivemos ali, entre sexta-feira até domingo, 66 pessoas que foram feridas, ocasionadas pela questão dos focos de incêndio, e 2 pessoas que infelizmente faleceram. Lívia, só para você entender a magnitude dessa crise de incêndios e queimadas que aconteceu no estado de São Paulo, no ano de 2023, de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, na Operação São Paulo Sem Fogo, nós tínhamos cerca de 660 hectares de terra que foram comprometidos o ano passado. Esse ano, nós tínhamos, até o momento, 2.100 aproximadamente hectares que tinham sido prejudicados devido aos incêndios. Só nesse final de semana, só nessa fase de quinta para sexta para sábado para domingo, nós tivemos mais de 40 mil hectares que se queimaram. Então, nós vemos um cenário que aconteceu nesse final de semana de uma crise, e na história de São Paulo, ela foi uma das piores crises envolvendo incêndios e queimadas aqui. É algo totalmente atípico, né, capitão? O que dá elementos para o aumento dessa suspeita de que haja aí, em pelo menos parte desses incêndios, ação intencional humana, né? Olha, Rafael, de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, a ignição do foco de incêndio, ela começa pela mão humana em 90% das vezes. E nós estamos com um cenário de estiagem mais severo. Nós temos falta de chuva, nós estávamos 6 dias sem chuva, quase todo o estado, a vegetação estava seca, o tempo seco, a umidade relativa do ar extremamente baixa. Nós registramos, por exemplo, em Barretos, na semana, a umidade relativa do ar 10%. Os níveis desérticos são considerados abaixo de 12%. Então, o cenário, ele colabora, mas nós temos o fator humano para a ignição inicial. E no sábado, por exemplo, nós tivemos um processo de reignição em alguns pontos de focos de incêndio, porque, novamente, no sábado, o calor foi intenso a partir das 10, 11 horas da manhã, a vegetação ainda estava seca, e isso comprometeu e colocou, novamente, alguns municípios que estavam já com o foco de incêndio extinto, uma reignição. Então, tudo isso colaborou para esse cenário de forma avassaladora, nesses níveis de terra que foram comprometidos. Na semana, na sexta-feira, o governador do estado ele decretou, né, a criação do gabinete de crise, e no sábado e no domingo, o governador, juntamente com o coordenador estadual, Coronel Engel, e representantes das agências, sobrevoaram todas as regiões mais afetadas do estado, porque com essa visualização através da aeronave, eles puderam entender a magnitude ainda mais do que aconteceu no estado e dos municípios que foram afetados.
Por isso que o decreto de situação de emergência ele foi muito importante para que os municípios pudessem ser apoiados com a ajuda humanitária da Defesa Civil, como nós vivemos para algumas regiões, água potável também, em algumas regiões, caminhões-pipa, para poder apoiar não só o combate, mas também a questão hídrica em algumas cidades. Tudo isso para minimizar o que aconteceu nesse final de semana em relação a essa crise de incêndios e queimadas no estado de São Paulo. Capitão, a gente vai ouvir agora a pergunta da Amanda Klein. Capitão, bom dia. Capitão, quando a gente vê esse tipo de incêndio em áreas como Pantanal, Amazonas, normalmente é para rotação de cultura, ou então são grileiros invadindo terras, abrindo áreas de pastagem. Qual pode ter sido o motivo para isso acontecer no interior de São Paulo, numa área que é altamente mecanizada, numa área muito rica do agronegócio, em que o fogo, eu imagino que seja raramente usado, não seja mais uma opção? Olha, Manta, nós temos pequenos e médios agricultores que ainda utilizam esse cultivo, mas são vários fatores, existem várias possibilidades. Desde um pequeno e médio agricultor tentando fazer essa limpeza no terreno, como pessoas comuns que não são agricultores, que vão tentar jogar o lixo e até o fogo, como nós vimos um senhor que foi preso em flagrante, que ele estava fazendo isso. E essa prática no interior ela ainda é comum. E não só isso também. Nós temos aqueles hábitos simples que uma ignição bem simples pode acontecer e gere um foco de incêndio, como jogar bituca de cigarro. Nós registramos também no meio da semana o foco de incêndio que ele foi gerado pelo trilho do trem. Então o trilho do trem estava muito quente, o trem passou, gerou uma faísca, essa faísca gerou ignição. Então existem várias possibilidades para isso. Você colocou com o Pantanal, a Amazônia também. A Amazônia ela está passando por uma crise ali também, uma crise hídrica, uma crise de estiagem muito severa da história da Amazônia, comprometendo o corredor de umidade amazônico que chega aqui no estado de São Paulo, nessa faixa, entre o oeste e o noroeste. Então, isso comprometeu o Pantanal e também comprometeu o estado de São Paulo de forma direta. Então, além do cenário ele ser comprometedor, né, a questão ambiental, ela colaborar para potencializar os incêndios, o foco inicial ele acontece pela mão humana em 90% das vezes. Capitão, bom dia. O que existe hoje de tecnologia disponível no governo do estado e no mundo também para ajudar no monitoramento e numa ação mais rápida em cima desses focos de incêndio? Com certeza. A Defesa Civil ela já usa um sistema de monitoramento por satélites que analisa em tempo real o estado de São Paulo, onde está acontecendo os focos de incêndio ou potencialmente ali ocorreu uma ignição. Então, com isso, nós acionamos as defesas civis dos municípios, também o Corpo de Bombeiros, para eles checarem se realmente aconteceu alguma coisa ali ou se está acontecendo. Nós temos também uma ferramenta preditiva, né, com inteligência artificial, ela cria um mapa de risco de incêndio nos próximos dias. Então, com esse mapa de risco de incêndio, nós conseguimos gerar um alerta na segunda-feira, em que enviamos para o nosso sistema de proteção e defesa civil um potencial risco de incêndios em 16 regiões do estado de São Paulo. Então, essas ferramentas elas colaboram para uma pronta resposta. Na sexta-feira, por exemplo, nós já tínhamos mobilizado mais de 7.300 agentes de diversas agências e já estavam atuando em campo. E no domingo nós já tínhamos mais de 15 mil pessoas. Mas o que nós vimos foram mais de 2.300 focos de incêndio ao mesmo tempo no estado de São Paulo. Então, realmente, esse cenário é um cenário muito crítico para toda a população. Nós conversamos com o porta-voz da Defesa Civil Estadual aqui de São Paulo, capitão Farina, a respeito desses incêndios aqui no interior do estado. A gente vai seguir monitorando qualquer informação. Peço que compartilhe conosco, capitão. Obrigada, viu? Bom trabalho e boa semana. Obrigado, Lívia. Obrigado, Rafael.